Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Esta semana vamos seguir a sugestão de um ouvinte que nos falou da necessidade de melhor definir o treino a realizar na pré-época e algumas contradições que têm-se vindo a constatar entre um método mais clássico, onde antigamente se preconizava um treino na pré-época de maior volume, de baixa intensidade, um trabalho predominantemente aeróbio, ao invés de um trabalho já mais intenso, já com introdução de algumas séries, logo a partir da terceira semana, digamos assim, e onde vamos crescendo progressivamente na intensidade muito mais cedo do que seria expectável num método mais clássico. Basicamente, hoje em dia, e e já não é hoje em dia dos últimos 2 anos, mas se calhar dos últimos 6, 8 anos para cá, que a metodologia internacional e as diretrizes a nível de treino para modalidades de resistência, como é o caso do ciclismo, preconizam já um trabalho de maior intensidade durante a pré-época. Uh, quando olhamos para isto e constatamos as diferenças que se verificam em relação ao método mais clássico, onde se preconiza um trabalho de mais volume, de mais horas durante 2 meses, onde não há preocupação com intensidades, acaba tudo por fazer muito sentido quando verificamos que não só no ciclismo, mas todas as modalidades estão a evoluir e em constante evolução, em constante mutação, e os métodos que se praticavam há uns 10, 20 anos atrás são completamente diferentes do que se realizam hoje. E nós, como já estamos no nosso 20º ano de trabalho, de planificação do treino, temos acompanhado toda essa evolução, todas as tendências que vão surgindo e verificamos que não aconteceu só no ciclismo, mas em várias modalidades, a forma de trabalhar na pré-época foi variando ao longo dos tempos. Antigamente, em todas as modalidades, ou praticamente todas as modalidades, preconizava-se sempre o trabalho aeróbio de grande densidade, horas, quer fossem modalidades coletivas, como fossem modalidades individuais, e pouco temos vindo a especializar esse tipo de trabalho à medida que vamos evoluindo e avançando nos anos e avançando na evolução das próprias modalidades, numa crescente procura de mais espetáculo, de melhores performances, de mais resultados. E isso tem a ver com, por exemplo, nos esportes coletivos, como seja, por exemplo, o futebol. Antigamente havia muito aquela escola na pré-época, fazia muito trabalho de corrida. Os atletas até nem gostavam muito desse tipo de trabalho, queriam um trabalho com bola. E pouco, as escolas de futebol, e Portugal foi até um exemplo muito, muito interessante nessa área, preconizaram sempre um trabalho já com bola, já mais técnico, onde os atletas, além de trabalharem as suas componentes aeróbias, introduziam outras componentes físicas e também a técnica e o objetivo, que era o trabalho com bola. Isso acontece também no ciclismo, porque é sabido que o trabalho que é feito durante a pré-época, se não for um trabalho na linha do que é feito ao longo da época, não interessa muito fazê-lo, porque passados 6 meses, passados 5 meses e até menos, eh, esse trabalho acaba por já não ter significado nenhum. Ou seja, não é por andar a correr ou a fazer um trabalho de maior volume e de menos carga, de menos intensidade nesta altura, que vou ter melhores resultados em maio ou em junho ou em julho. Ou seja, o trabalho que é feito agora deve ser progressivamente eh, indo ao encontro dos meus objetivos, das minhas necessidades e do que eu pretendo realizar ao longo da época. Então, o que é, ou melhor, o que é aconselhado hoje em dia é que após um período de adaptação relativamente curto, onde podem ser 2, 3 semanas, em que nem é preciso haver treino quase todos os dias, até pode haver 2 descansos por semana, mas haver alguma densidade de trabalho e com intensidade moderada, a pouco e pouco, a partir do momento em que vamos avançando nessas 3 semanas, ou seja, mais para o final desse período, começar logo a haver alguma intensidade e uma procura de especializar o treino e direcioná-lo para aquilo que o atleta precisa de evolução
para atingir ao longo da época. Isto acontece não só pela necessidade de especialização, mas também pela otimização e maximização de recursos. Porque vamos supor que nas modalidades, como seja o ciclismo, o tempo disponível para treinar e em zonas em que o inverno seja mais vincado, leva-nos a que haja menos disponibilidade de horas de treino ao longo da semana. E à medida que vamos avançando ou regredindo para atletas mais amadores, essa disponibilidade de tempo útil acaba por ser ainda muito mais reduzida. E à medida que isso acontece, essa necessidade de especializar mais o treino torna-se mais importante ainda. Porquê? Porque esses atletas são os atletas que, por terem menos densidade de treino e menos disponibilidade para treinar, têm mais tendência a uma quebra significativa no FTP entre épocas, que isso já falamos num episódio aqui atrás. Ou seja, se esse atleta está mais suscetível a uma quebra drástica no FTP, se ele não começa a pouco e pouco a começar a estimular esse parâmetro de rendimento, o que é que vai acontecer? Vai levar muito mais tempo a chegar aos níveis de performance do ano anterior. E se um atleta que demora 4, 5, 6 meses a crescer 50 watts no FTP, e há atletas que têm essa dificuldade de evoluir muito mais do que isso ao longo de uma época, há atletas que conseguem evoluir bastante mais, o que é que vai acontecer? Em 3, 4, 6 semanas que podem levar entre transição de época e aquela fase de baixa intensidade e sem estimular essa capacidade, que é de veras importante para ter uma melhor performance, vai haver uma quebra na mesma que pode chegar aos 50 watts ou até, em alguns casos, até mais. Ou seja, um atleta que demorou 6 meses a atingir um FTP de 350 watts pode, durante a pré-época e na transição entre épocas, baixar uns 50 ou 60 watts facilmente e baixar para os 300, 290. E, ou seja, vai ter que percorrer todo um percurso completo para conseguir alcançar a performance da época anterior. Assim, se começarmos mais precocemente a estimular o atleta nessas intensidades, que são as intensidades fulcrais para ter mais performance ao longo do ano, mais facilmente conseguimos que o atleta não tenha uma quebra tão grande no seu FTP de um ano para o outro e, além disso, conseguir atingir performances melhores nesta nova época que vai se iniciar. Ou seja, um atleta que demorou 6 meses a atingir 350 watts, na transição entre épocas que baixa ali para os 320, se demorar 5 ou 6 meses a subir 50 watts, este ano já tem possibilidade de chegar aos 360 ou 370 watts. E que, com uma pequena otimização ali no peso corporal, vai-lhe dar um crescimento na relação peso-potência ao FTP espetacular e muito mais resultados. E esta pequena dinâmica é tão importante e é tão fulcral e decisiva nos resultados, que acaba por ser um garante de maior sucesso, quer no trabalho do treinador e quer no esforço do próprio atleta. E basta às vezes a gente parar um bocadinho para pensar no trabalho e no percurso dos atletas para verificarmos que essa tendência atual, e que já não é tão atual quanto isso em termos de duração, porque já não vem de há 2 ou 3 anos, já vem de 6 ou 8 anos para cá, faz cada vez mais sentido, porque se nos concentrarmos nesta forma de pensar o treino, verificamos que vamos conseguir ter muito mais resultados com os nossos atletas. Por isso, vamos nos focar em ter uma transição entre épocas relativamente curta e, a pouco e pouco, começar desde logo a introduzir intensidade no treino. Obrigado e vemos por aí no próximo episódio.